a gente vai começar essa série de mulheres que migram na Bíblia, falando da história de Eva, né? Nada mais, nada menos do que a primeira mulher registrada na Bíblia, a mulher que ali deu início a toda a humanidade. E a gente começa falando um pouco sobre como o nome de Eva já traz em si uma tarefa muito grande, né? O nome dela quer dizer vivente, cheia de vida. E uma das coisas que marca muito a história de migração de outras mulheres aí que migram hoje ao redor do mundo é justamente o fato de suas histórias serem muito marcadas pelo processo de migração. E o que a gente vê acontecendo na história de Eva é justamente o contrário. A história dela não começa na migração. A história dela, não, apesar de ser muito marcada pela migração, ela não começa a partir dali. E a gente vai ouvir um pouquinho disso agora. Então, a história de Eva, ela tem um capítulo muito fatídico, né? Como a gente bem conhece. Depois de ela e Adão comerem do fruto proibido, eles são expulsos do jardim, expulsos do paraíso pelo próprio Criador. E aí eles começam ali um movimento de sair de casa, de sair de tudo aquilo que era familiar, que era conhecido por eles como sendo seu lar. E eles começam então a desbravar e conhecer um novo ambiente físico mesmo, né? Diferente daquilo que eles estavam acostumados. Ao mesmo tempo em que eles começam a lidar também com o medo, com a culpa, com a angústia, com as incertezas, com muitos sentimentos e situações novas que eles não viviam antes, né? Antes do pecado entrar no mundo. Então a gente começa a ver um processo complexo de migração física e de muita novidade interior também sendo vividos ali por Eva e por Adão, que é seu companheiro nessa jornada. E aí eu queria trazer para a gente refletir um trecho de um texto de um livro que se chama De Eva a Esther, que é um livro composto por várias histórias reescritas, né? Diria assim, a visão das mulheres bíblicas sendo retratadas de forma muito poética e muito bem ilustrada por várias mulheres que retrataram essas histórias hoje. E aí eu queria ler um trechinho da história de Eva, sendo contada por ela. Um trovão ressoou, chuva, talvez uma tempestade, uma trilha vibrante de um raio cortou o céu. Me encolhi, sentindo um calafrio percorrer o meu corpo. Eu nunca tinha visto algo assim, violento e brutal. Adão também percebeu. Seus passos acelerando rumo a um abrigo, a qualquer lugar que pudesse nos esconder rapidamente do furor, vindo de cima. Não demoramos para avistar um sinal. A alguns metros, ao pé das grandes formas rochosas, estava uma pequena caverna, iluminada por uma simples fogueira crepitante. Mesmo sendo contrariado, mesmo sendo traído, o Senhor cuida de nós. A primeira gota atingiu o solo assim que adentramos a caverna. Pouco depois, tudo foi coberto por uma densa cortina de água. Estávamos ali presos por enquanto. Me aproximei do fogo, encarando a luz brilhante. As nuances alaranjadas e amarelas pareciam dançar, e estavam. Estrangeiros, era o que havíamos nos tornado. Eu imagino então que essas são circunstâncias, né, que mesmo os próprios guardiões do jardim, né, aqueles aos quais o Senhor designou essa tarefa tão importante, a primeira família, ali, o primeiro casal, mesmo eles viviam essa situação de forma angustiante, de forma incerta, sem saber exatamente o que aconteceria. E eles viam ali, né, como de forma ilustrada mesmo, o texto relata que o cuidado do Senhor permanecia com eles mesmo assim. Eles viam o perdão do Senhor e a misericórdia do Senhor sendo manifestada nesse momento de incerteza e de migração. E aí eu imagino que talvez seja nesse momento assim de tanta angústia que Eva pôde se lembrar de que a história dela não tinha começado ali. Ela tinha conhecido e caminhado pelo jardim com o Criador e tinha conhecido Ele de forma plena, de forma inteira, de forma próxima. E ela sabia que a própria vida havia sido dada a ela de forma plena também. O sopro de vida dela foi dado antes dela sair do jardim, foi dado no paraíso. E apesar da sua história ter sido marcada tão negativamente, de forma tão forte, pela migração e pelo pecado, pela dor e pela angústia,
o medo que vem dessa situação não seria o fator determinante, não seria o final da sua história. E ela então pôde perceber o perdão do Senhor e a misericórdia do Senhor alcançando o coração dela e o coração de Adão. E aí, para encerrar a devocional de hoje, eu vou ler mais um trechinho antes da gente fazer uma oração simbólica a Deus sobre esse tema, sobre a história de Eva. Não estava mais chovendo. Podíamos partir. De agora em diante, éramos exilados. Teríamos que sofrer com a escuridão em nosso coração, sofrer com o tempo, a morte. Não mais comeríamos da árvore da vida. Adão morreria, eu morreria. O desespero me saudou, rondando a porta entreaberta da minha alma, e deixei que tomasse conta de mim. O sol fraco nos alcançou. Encarei o horizonte. Eu voltaria ao paraíso. Eu imagino que talvez Eva tenha vivido alguns momentos assim de perceber que mesmo ao longo de noites escuras, mesmo ao longo de dias chuvosos e nublados, de sons, barulhos e situações que ela não estava acostumada, o sol sempre apontaria no horizonte. E ela conhecia esse sol, ela conhecia de perto o Criador desse sol. Ela sabia que ele sempre estaria lá, ela sabia que o seu perdão e a sua misericórdia sempre estariam lá, porque a sua história tinha começado muito antes de todo aquele caos, de toda aquela confusão. Então, a minha oração é para que hoje as histórias das mulheres que migram hoje ao redor do mundo, das afegãs, das ucranianas, das venezuelanas, de tantas mulheres aqui na América Latina que migram, que as histórias delas sejam resgatadas, que elas sejam lembradas que a migração é transitória, que elas sejam lembradas que existe um Criador que as deu vida antes de todo esse caos, que elas tenham um encontro com esse Criador nesse processo mesmo, que a misericórdia dele alcance a vida delas e que a gente possa testemunhar do amor do Senhor como a gente testemunhou na vida de Eva e como foi importante a vida de Eva para a proclamação do próprio Evangelho, né, para a vinda do próprio Jesus Cristo. Então, que a gente possa testemunhar do amor do Senhor na vida de muitas mulheres hoje que passam pela migração. E eu vou convidar você a continuar acompanhando a gente durante essa semana. A gente vai falar de outras mulheres bíblicas que migraram e que inspiram a nossa vida até hoje.